Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e há hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo: também tinham visto uma visão de anjos e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-nos o que estavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles, à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe deu, e abriu os olhos. Então os olhos os conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregando os 12. Louvado seja Deus. Eu pedi uma palavra essa semana ao Senhor que ministrasse ao meu coração a respeito de trazer para a igreja. E na quarta-feira, na madrugada, eu levantava para orar e o Senhor me deu uma palavra e Ele falou comigo: recalcular a rota. Recalcular a rota. E eu não quis acender a luz, porque minha esposa estava dormindo, para anotar essa palavra. Mas logo pela manhã, essa palavra estava gravada no meu coração, que foi o que o Senhor quis falar: recalcular as rotas. Em João, capítulo de número 14, Jesus ele está dando as últimas instruções aos discípulos. Ele está dando as últimas instruções aos discípulos. Ele vai dizer: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede no meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, no qual eu vou e vou preparar lugar, mas vós sabeis o caminho. Louvado seja Deus. Eu vou descer um pouquinho aqui para estar perto de vocês. E ele falando: vocês conhecem o caminho. Levanta a palavra Tomé e diz a Jesus: como podemos conhecer o caminho, Senhor? Como nós conheceremos o caminho? E Jesus olha para Tomé e disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Logo em seguida, um dos discípulos indaga a Jesus, que é Filipe, e vai dizer: Senhor, mostra-me o Pai. E Jesus olha para Filipe e disse: mas Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, e você pergunta: onde está o Pai? Quem vê o Pai vê a mim, porque nós somos um. Então Jesus, ele diz e ele se manifesta como o caminho. E na nossa trajetória na Terra, nesse deserto que se chama planeta Terra, no qual os irmãos que teve a oportunidade trouxe as mazelas que esse corpo nos traz, os imprevistos, os acidentes, as coisas que tem no caminho para fazer com que nós desistíssemos. Temos que, nesse período, recalcular a rota. Esses discípulos estão indo para Emaús no mais poderoso momento da história da humanidade, que é a ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus. Esses homens, eles estão indo para Emaús no terceiro dia. Esses homens estavam na hora que Jesus falou que ele precisava padecer, que ele precisava morrer, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Esses homens estavam na hora que as mulheres chegaram e disseram que levaram o corpo do mestre. Esse homem estava na hora que chegou João e Pedro confirmou que o mestre não estava mais no sepulcro. Mesmo assim, eles foram a Emaús. Mesmo assim, eles traçaram a sua rota e foram para Emaús. O problema não é ir para Emaús. O problema é ir para Emaús no momento que não é para ir para Emaús. No momento que tem que estar em Jerusalém. No momento que tem que estar onde o mestre está. No momento que tem que estar onde a palavra de Deus está. No momento que tem que estar onde existe a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. E esse homem teve a misericórdia de Deus, que são causa de não sermos consumidos, um Deus de amor que vai ao caminho na forma de Deus de amar, de abordar as pessoas, não como nós, meros mortais, às vezes religiosos, que vamos de bate-pronto, falando as coisas, mas Jesus prepara as oportunidades. E Jesus chega diante dele e pergunta: o que vocês estão falando? Aqueles homens conversam, falam a Jesus, Jesus escuta e Jesus traz a solução. Qual é a solução? A palavra. Pregando de Moisés aos profetas acerca do que iria acontecer. E ali, chegando no final da trajetória, a palavra de Deus diz que Jesus fez que ia mais adiante, e aqueles homens constrangeram, e o amor, que é a chave da ignição para abrir os olhos espirituais, aqueles homens recalcularam a rota e voltaram para Jerusalém. Louvado seja Deus. As rotas, elas têm que ser recalculadas. Os homens de Deus na Bíblia teve rota recalculada. Em 1 Samuel, peço que os irmãos abram rapidinho, no capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Louvado seja Deus. Primeira Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 6. No versículo de número 6 vai dizer, na última parte, vai dizer: e Davi se esforçou no Senhor. Louvado seja Deus. Davi se esforçou no Senhor. Esse contexto de Davi, ele está guerreando com o rei Aquis. O rei Aquis, que é um rei filisteu, que abrigou Davi, um fugitivo de guerra, um fugitivo no qual Saul, com todo o seu exército, queria matar, e ele acha graça aos olhos do rei Aquis. O rei Aquis, ele cede a cidade de Ziclag para que aquele povo de Davi, eles chegassem e habitassem, e ali ficassem o seu determinado tempo. E naquele período que a família de Davi, todo o povo de Davi, ou a família dos soldados, dos homens de Davi,
ficaram, ele foi guerrear com o rei Aquis. E quando ele foi guerrear com o rei Aquis, ele levou vários dias, meses guerreando, provando talvez de manjares ali na visão, pegando, se esfriando espiritualmente, a ponto que quando chegou em um determinado momento que o rei Aquis ia atacar Israel, ia atacar Saul, Davi, ele se prontificou em dizer: eu estou na frente de batalha. Ele esqueceu quando Saul entrou na caverna, que eles estavam ali recolhidos, que ele estava fugindo, e os homens falaram: Deus entregou Saul nas tuas mãos. E ele não matou Saul, chegou, tirou um pedaço da sua veste, e ali disse: eu não posso tocar em ungido do Senhor. E Davi, ele quer ir para a guerra. Não, vamos para a guerra, vamos atacar Israel. E Deus, que é infinita bondade e misericórdia, que são causa de sermos consumidos, colocou no coração dos príncipes para que falasse com o rei Aquis que Davi não fosse para a guerra. Davi vai, o príncipe chega para o rei Aquis, fala, o rei Aquis resiste, mas com muita pressão dos príncipes, dizendo que Davi, quando chegasse lá, ia se voltar contra o exército dos filisteus, por ser ele povo de Deus. O rei Aquis chega para Davi e diz: ó Davi, eu não tenho nada contra você, muito pelo contrário, tem servido de maneira digna, de maneira honesta para comigo, mas os príncipes, meus conselheiros, não querem que você vá comigo, volte para a sua casa. E quando Davi, ele volta para a sua casa com seus 600 homens, ele chega em Ziclag, e Ziclag está saqueada, Ziclag está destruída. Os amonitas chegaram, levaram toda a família de Davi, levaram toda a provisão de Davi, levaram todo o ouro de Davi, levaram as mulheres, levaram os animais, levaram tudo. E aqueles homens chegaram em casa, sentaram, choravam, sem esperança, desesperançado, choravam, e quando eles acabaram de chorar, eles olharam para o líder, para Davi, e disse: vamos apedrejá-lo, o culpado é você. E Davi, naquele momento, ele teve que recalcular a rota. E qual foi a rota que ele recalculou? É o que a gente leu agora. Davi se esforçou, Davi se fortaleceu, no Senhor, louvado seja Deus. Ele se fortaleceu no Senhor. Glória a Deus. Eu confesso humanamente, no qual eu estou sendo aperfeiçoado, que eu aqui, pastor Antônio, eu descia logo a pirambeira. Esses homens que estão aqui querendo apedrejar Davi, que estavam guerreando com ele, esses homens aqui foram os mesmos homens que entraram na caverna de Adulão, quando esses homens fizeram uma ação suicida. Esses homens foram até Davi na caverna, escondido de Saul, e esses homens foram classificados como desesperançados, como endividados. Esses homens estavam amargurados, esses homens estavam querendo dar cabo da sua vida. E quando ele chega na caverna de Adulão, ele sente a presença de Deus, e Deus revolve aquele exército que era exército de ossos secos. Esses homens agora são soprados nas suas narinas, e agora são chamados não de homens fracassados, mas eles são chamados de valentes de Davi, exército de Davi. E esses mesmos homens que Davi levantou ele, constituiu família, deu dignidade, colocou ele no caminho do Senhor, esses homens queriam apedrejar ele. E Davi ali está em uma situação difícil, mas Davi recalculou a rota, rebaixou de Rebanaia e voltou para Jerusalém. E como foi que Davi voltou para Jerusalém? Ele chama Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode de Davi. Então consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançarei? E o Senhor disse: persegue, que certamente tudo que você perdeu vai ser restituído. Louvado seja Deus. E Davi vai.
Davi vai e Davi recebe a vitória de Deus. Davi recebe a vitória de Deus. Davi encontra um soldado que foi abandonado. Esse soldado, Davi cuida, Davi presta amor ao necessitado. Esse homem se recupera e leva onde está todo o exército que levou a família de Davi. Davi, ele é restituído. Davi volta para casa. Davi não tem tempo de tirar pergunta, porque vocês queriam me apedrejar, agora vocês estão cantando aí, louvado seja Deus. Não, Davi é servo de Deus. Davi se renovou no Senhor. Davi se fortaleceu em Deus. E mesmo a gente se fortalecer em Deus, as lutas sempre vêm, as decepções, elas sempre vêm. E Davi, nesse retorno para casa, com esses homens glorificando a Deus, nessa ida de Davi para buscar o seu povo, 200 soldados não aguentaram mais sair do lugar e ficaram ao meio do caminho. Seguiram com ele 400 soldados. Esses 400 soldados guerrearam. Davi trouxe todos os despojos do povo que ele ganhou a guerra, além do ouro que ele já tinha, além da provisão que ele tinha, ele trouxe a provisão daquele povo que saqueou. E Davi vem cheio de ouro. E quando aqueles homens vêm encontrar, os 200 homens vêm encontrar a sua família, os 400 disseram: epa, não. Esses 200 homens aqui ficaram ao meio do caminho e só nós lutamos. E como foi falado aqui, nós somos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E Davi levanta e disse: não. Eles não puderam ir, mas o mesmo direito que a gente tem, ele vai receber. Louvado seja Deus. E aqueles homens, eles olham para Davi, realmente eles vão receber. Davi dá o mesmo despojo aos 200 que ficaram para trás, e Davi vai nas cidades circunvizinhas e distribui o restante das provisões que tinha para os necessitados. Esse é o coração de Davi. As Escrituras, ela não está rodeada de situações como essa. Deus renovou Davi teve a vitória, no meio do caminho veio outra prova, veio outra luta. Não vai ajudar esses homens não. O que é que Davi vai fazer? Davi vai se posicionar. Posicionamento. Não, esses homens merecem o mesmo que a gente tem. E assim, meus irmãos, as Escrituras, ela vai nos rechear de pessoas que teve que recalcular a rota. Davi recalculou a rota e Davi teve vitória. No momento que os pés de Davi estavam, como ele mesmo escreve, a se afundar, pisar no chão de novo, Deus restituiu, tirou ele de lá e ali ainda restitui a sua família. Louvado seja Deus. A vida de Jacó não é diferente de um dos patriarcas. São dois que eu sempre levo no meu coração, Davi e Jacó. E assim eu peço aos irmãos que abram em Gênesis capítulo de número 30. Gênesis capítulo de número 30, Gênesis 35, louvado seja Deus. Gênesis 35, versículo de número 6. Gênesis 35, versículo de número 6. Assim chegou Jacó a Luz, que está na terra de Canaã. Casa esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante de seu irmão. Louvado seja Deus. Recalcular a rota, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto não acontecer aquele louvor que Sueli cantou, morte e choro, nunca mais, existe lutas aqui na terra. E Davi, ele recalculou a rota, mas Jacó, ele teve que recalcular, pastor Flávio, várias rotas. A primeira rota que ele tem que recalcular é quando ele está quando ele está na casa de Labão. Quando ele ali tem 7 anos servindo a Labão e foi enganado para ali comprar a posse de Lia.
Depois ele leva mais 7 anos para comprar os dotes de Raquel. E depois mais 6 anos trabalhando, cuidando do gado de Labão. Chegou a hora de Jacó recalcular a rota e voltar para o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão o povo. Jacó, ele ouve a voz de Deus e disse: olha, Jacó, volte para a terra de seus pais. Eu tenho visto o que Labão tem feito com você. Jacó chama Lia, chama Raquel e sai escondido com toda a sua família e com seus gados e com todos os bens que Deus deu a ele naquele período que ele prosperou ali na terra de Padã Arã. Jacó, ele não se converteu ao Senhor e ele comete erros que vai fazer com que ele recalcule várias rotas para enxergar o caminho. Ele não conversou com Labão e sai escondido. Labão, quando chega aqui, procura: cadê as minhas filhas? Cadê os meus netos? Cadê? Fugiu. E Labão, ele persegue 7 dias de forma implacável para chegar diante de Jacó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e amor, que nos guarda e que a gente, é por isso que nós não somos consumidos. Deus aparece em sonho a Labão e disse: olha, não toque em Jacó, não diga palavras a ele, não toque nele. Deus, um Deus imutável, que tem o controle de todas as coisas, aparece para um perseguidor em sonho e disse: olha, não toque no meu ungido. Não toque no meu ungido, não toque nele. E ali, quando Labão chega diante de Jacó, ele chega com o farol baixo, pastor. Ele chega com o farol baixinho. Eu estou cheio de homens aqui que eu vim fazer mal a você, mas o Deus que você serve, o Deus dos seus pais, o Deus que você serve, apareceu em mim em sonhos e disse que não era para tocar em você. Mas, cara, como foi que você saiu? E ali Labão foi lavando a roupa suja, você fugiu diante de mim, não deixou meus filhos, não deixou beijar meus netos, e tal. Labão entra nas tendas, Labão vai atrás dos ídolos que foi roubado da sua tenda. Labão não está preocupado com o neto, não está preocupado com o filho. Labão está preocupado com os bens materiais. Isso aqui é para outro estudo. Os ídolos ali representavam muito mais do que o que foi falado para a gente a vida toda. Que Raquel estava com o coração ainda ali, não foi convertida, mas Raquel estava garantindo ali, através daqueles ídolos, quando ela voltasse, o direito dos bens do seu pai. E ali Labão entra na casa de Lia, Labão entra na tenda de Raquel, Labão entra na tenda de Bila. Bila foi a mulher, foi a serviçal, foi ali a escrava de Raquel, que Raquel pediu que Jacó tivesse um filho, e Raquel agora tem um filho através de Bila, para cuidar. Ziba é uma guerra na casa de Jacó. Ziba, quando viu isso, que parou de dar filhos, pegou a sua empregada, a sua escrava, e ali pediu para deitar com Jacó, e Jacó teve filho com Ziba, que era a serviçal, que era a escrava de Lia. E entra na casa de Ziba, entra na casa de Bila, e Jacó atrás: rapaz, o que você está fazendo? Que humilhação é essa e tal? E ali Jacó sai dali. Labão parte no outro dia, e Jacó sai dali. Quando Jacó sai dali, pastor, ele tem que ir para o vale de Jaboque, porque 400 homens com o irmão dele estão vindo de um encontro. É uma luta a nossa vida aqui na terra. São lutas, é batalha. Ele já saiu de um problema e agora vai para onde? Para outro. Mas a rota dele está sendo voltar para a casa de seus pais. Mas quem garante isso? O Deus. Louvado seja Deus, que ele fez a promessa lá em Betel, está direcionando, está cuidando dele, mas ele está passando pelo processo que a gente tem que passar, que é o processo nessa terra, o processo do planeta Terra, que é o maior deserto que existe. E Jacó agora ele chega e desce ao Val de Jaboque. No Val de Jaboque,
Os irmãos conhecem, ele tem um encontro com Deus, no qual Deus ali toca na coxa dele, porque nós, quando descemos ao Val de Jaboque, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida não é mais a mesma, nós somos diferentes. E quando Isaú viu ele de longe, ele mancando da coxa, Isaú disse: olha, esse meu irmão está diferente. Meu irmão está diferente, porque ele teve um encontro com Deus. A rota está calculada, ele está voltando, ele conseguiu passar, ele teve uma restituição, uma comunhão com o irmão, mas ele segue, ele está seguindo. E agora ele se estabelece, para resumir aqui, para não ficar extenso, ele se estabelece em Siquém. Ele agora está com a família estabilizada ali em Siquém, mas as lutas, irmão Edson, sempre vem. Ele está em Siquém com a família estabilizada, está tudo bem, está tudo ok, mas de repente, Diná, uma das filhas dele, a última filha, a única filha que ele teve, que foi Lia, que teve, a única, a caçula, sai para conhecer as moças de Siquém. E ali, como era a prática da época, quando um ditador, um líder, via uma moça e queria ter relação com ela, pegava e a força estupava. Como foi Sara, o faraó tomou Sara, e se não fosse Deus que intervisse, Sara ia ser também estuprada. E ali, Siquém, que era o príncipe, o filho do rei, pegou Diná e ali concebeu, teve relação com ela, e aquele homem se apaixonou por Diná. Diná, ele vai, chama o pai, chama o rei de Siquém, vamos lá conversar com Jacó, e Jacó vai, e Siquém com o pai, vai conversar com Jacó: olha, meu filho está gostando de sua filha, e eu quero aqui que nosso povo se junte. Nessa hora vem chegando os filhos de Lia, os irmãos de Diná. E ele disse: não, minha filha, minha irmã não vai ser envergonhada não. E eles traçaram um plano, uma estratégia maligna para saber que nós somos seres carnais e que se não for Deus na nossa vida, vamos cometer as maiores atrocidades da vida. E ali eles convencem o rei a Jacó, para que aceitasse, para que ele fez uma proposta: olha, nós aceitamos que você fique com Diná, porém, todos os homens têm que circuncidar. Todos os homens têm que circuncidar e a gente vira um só povo. E foi a ideia dos filhos de Jacó. E Jacó acatou aquela ideia. Aqueles homens se circuncidaram. E quando chegou ao terceiro dia que eles se circuncidaram, na dor, na febre, na falta de força dos homens, Levi e Simeão se apoderaram disso, se aproveitaram disso, e entraram em Siquém e mataram todos ao fio de espada. Mataram todos, roubaram tudo, pegaram as mulheres, pegaram as crianças e trouxeram como escravo. Aquela ação tomou conta de toda aquela região. Jacó chama Simeão e chama Levi e disse: meus filhos, o que vocês fizeram, meu filho? Tomem agora, o que a gente vai fazer? Todo esse povo vem agora contra nós. Nós não temos exército, nós somos um povo numeroso, mas nós não temos exército. E a rota de Jacó é recalculada novamente. Louvado seja Deus. Oh, louvado seja Deus. A rota de Jacó é recalculada novamente. No 35, versículo 1 vai dizer: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Depois que Jacó viu que as coisas iam pegar mal para a sua família, Jacó vai buscar a Deus, recalcular sua rota, e Deus vai dizer a ele: Jacó, levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos com quem ele estava: tirai os deuses
ficai e mudai as vossas vestes. E levantando-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrecadavam que estavam na sua, e as argolas que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Louvado seja Deus. Avivamento, restauração, é mudança. Jacó se posicionou, e o que foi que apareceu na casa dele? Deuses estranhos, argolas, a família de Jacó, a família de Deus. Quando Jacó se posicionou e disse: olha, Deus me apareceu, e aí hoje vamos fazer uma aliança, trocar as vestes, os ídolos foram quebrados, e restaurou a vida da família de Jacó. Jacó agora volta para Betel. E para encerrar, eu quero que vocês abram Gênesis capítulo de número 28, só vou passar um pouquinho, a partir dos versos 18. Deus, ele manda, louvado seja Deus, Deus, ele manda Jacó retornar a Betel. E por que Deus manda Jacó voltar justamente a Betel? Ele está em Siquém, volte para Betel. Você fez uma aliança. Que aliança foi essa? Então levantou-se Jacó pela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar dessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tu, quando deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja Deus. Deus recalcula a rota de Jacó justamente para o lugar que ele fez uma aliança. No lugar que ele fez uma aliança com ele, que ele disse: se tu for Deus comigo nessa viagem, me sustentar, me fazer prosperar, eu servirei ao Senhor. Aleluia. E nessa manhã eu peço aos irmãos que fiquem de pé. O Senhor quer que nós recalculamos nossa rota. Amém. E recalcular nossas rotas é a gente lembrar de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, onde Apocalipse de número 2 vai dizer: eu sei das suas obras, eu sei que perseveraste, eu sei que trabalhaste, eu sei das suas lutas, eu sei que você não está aceitando essas palavras que estão ditas aí pelos falsos profetas, eu sei da sua persistência, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Recalcular a rota é voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor, Jesus, ele vai dizer à igreja o segredo de você achar o primeiro amor. Ele vai dizer: lembra de onde caíste. Lembra de onde caíste. E quando a gente fizer uma retrospectiva individual, não olhando para a vida do outro, mas individualmente, nós vamos saber que lá no fundo a gente parou de orar. Lá no fundo a gente parou de honrar as pessoas. Lá no fundo a gente parou de buscar mais a Deus. E Deus, nessa manhã eu te peço, Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Ó Deus, possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Recalcular nossas rotas, Senhor, das nossas altitudes. Ó Deus, da nossa vida espiritual, Senhor. Da nossa vida religiosa, muitas das vezes, Senhor. Ó Deus, tantos exemplos foi dado de humildade, Senhor.
de como proceder em determinadas situações, situações de abandono, situações de angústia. Senhor, mas todas as soluções estão em Ti. Soluções como Jacó, que não tinha o que fazer, como seus filhos se rebelaram. Mas o que ele fez? Buscou ao Deus que ele teve encontro em Betel, e Deus disse: voltai para Betel, voltai ao primeiro amor, voltai para Jerusalém, voltai para Jerusalém. Ajuda e cremanaia, para que receba poder que vem do alto, para que receba autoridade, para que você seja uma bênção, para que você descontamine esse coração, que são os rios da vida. Porque o nosso coração ele está contaminado muitas das vezes, e Deus está dizendo, sobretudo, que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele são os rios da vida. Não voltamos para Emaús, como muitas das vezes as notícias não são boas. Vamos para Emaús, sim, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está em Jerusalém. Mas eu vou para Emaús porque o problema da semana me fez voltar para Emaús. Mas Deus está dizendo: não, você tem que estar em Jerusalém. Você não vai para Emaús não, porque teve esse problema aqui, vai ter um problema semana que vem, vai ter outros problemas, mas você precisa estar em Jerusalém. Louvado seja Deus. Você precisa estar, não é em Siquém não, mas se Siquém você estiver e tiver luta, você tem que buscar o Deus de Betel, e Deus vai dizer: ó, volte para Betel, volte para o primeiro amor, volte para as primeiras obras, e eu vou ser o Deus de lá que você fez um voto. Louvado seja Deus. E com esse louvor que o Suede vai louvar, vou pedir ao pastor que ore pelas nossas vidas, abençoando em nome de Jesus.